Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é a professora Louise, de Ciências, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo para a segunda avaliação, que é reprodução em vertebrados. Nós já falamos sobre reprodução em peixes, anfíbios, répteis, aves, e hoje a gente vai falar sobre reprodução em mamíferos. Mas antes da gente entender como ocorre a reprodução nessa determinada classe taxonômica, a gente tem que entender por que eles são considerados mamíferos. Então, como principal característica desses seres vivos, a gente tem a presença de glândulas mamárias. As glândulas mamárias são órgãos especializados que estão lá somente para produzir leite. A função da glândula mamária é produzir e secretar leite materno. Quem faz isso? Nós, seres humanos, ok? Quando a gente nasce, então, o leite ele é produzido durante a gestação, durante o desenvolvimento do embrião e para a alimentação desse filhote após o nascimento. Então, nós, seres humanos, somos mamíferos. Outros primatas também. Morcegos, porque também são mamíferos, ok? Baleias também, que são mamíferos aquáticos. Esses aqui são só alguns exemplos, ok? Mas dentro da classe dos mamíferos, a gente tem muitas espécies de animais, muitas espécimes, ok? Então, esses aqui são só 4 exemplos dentro de milhões que existem. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre reprodução de mamíferos, a gente tem que ter certo cuidado. Por quê? A parte fácil, eles são sempre dioicos. O que quer dizer quando eu falo que um animal, que um ser vivo, ele é dioico? Significa que ele tem os sexos separados, um macho e uma fêmea. Eles não são monóicos, que têm os dois sexos no mesmo indivíduo. Se eu digo que um ser vivo ele é dioico, significa que ele tem sexos separados. Então, os mamíferos sempre serão dioicos, ok? A fecundação dentro da reprodução dos mamíferos, ou seja, a fecundação é o encontro das células gaméticas, das células sexuais. Ovócito, célula sexual feminina, espermatozoide, célula sexual masculina. O encontro dessas duas células, ok, é a fecundação. E na classe dos mamíferos, a fecundação é sempre interna. Não existe um mamífero que faça fecundação externa, ok? Na classe dos mamíferos, sempre o encontro dessas células sexuais vai acontecer de forma interna. Então, vamos lá. O desenvolvimento do filhote do mamífero, ele pode ocorrer ou em um marsúpio, ou dentro de um útero, ou dentro de ovos. Isso mesmo, ovos. Existem mamíferos que põem ovos, mas eles são extremamente raros, são extremamente restritos, ok? A gente vai ver isso mais para frente. Primeiro, a gente vai falar sobre os mamíferos placentários, que são aqueles onde o desenvolvimento do embrião ocorre dentro de um útero. Okay? Um exemplo, nós seres humanos somos mamíferos placentários. Os seres vivos são desenvolvidos dentro do útero, dentro da mãe. Então, vamos lá. Características de seres vivos placentários. Desenvolvimento do embrião ocorre dentro de um útero, ok? Aqui. O útero, quando não tem um bebê dentro, ele é mais ou menos desse tamaninho, bem aqui. Quando a gente tem um bebê dentro, olha o tamanho do órgão como fica. Ele é maleável, ele se estica todo para que possa abrigar o bebezinho. Aqui dentro do útero, a gente tem uma coisa chamada de placenta, ok? A placenta é um órgão que serve para nutrição desse embrião enquanto ele está sendo desenvolvido dentro do útero. E também é a placenta que vai recolher as excretas desse indivíduo. Geralmente a placenta não dá para ver nessa ilustração, mas aqui a gente tem o cordão umbilical, que é o que liga o embrião à placenta. Então, vamos lá. Possui uma placenta bem desenvolvida, ou seja, isso significa que a placenta, num ser vivo placentário, ela é muito eficiente. Ela é um órgão muito eficiente, porque é através dela
que esse indivíduo vai fazer essas trocas gasosas de oxigênio e gás carbônico. É através dela que ocorre a alimentação desse indivíduo e é nela que ficam armazenadas as excretas desse indivíduo, desse embrião, durante toda a gestação, enquanto ele não vai nascer. Então, ela é um órgão muito eficiente, ela faz muitas funções. Por isso, a gente diz que é uma placenta bem desenvolvida. Geralmente, nasce quando já está completamente desenvolvido, ou seja, o indivíduo que nasce a partir de um ser vivo placentário, ele só vai nascer quando ele estiver completamente desenvolvido. Um exemplo, nos seres humanos, esse desenvolvimento só fica totalmente completo, por exemplo, aproximadamente em 9 meses. Por isso, a gestação dos seres humanos tem 9 meses. Em um elefante, por exemplo, a gestação de uma elefoa é praticamente 1 ano, né? Então, assim, vai depender muito do tipo de mamífero. Animais de grande porte, né? Por exemplo, baleias, hipopótamos, elefantes, a gestação é muito longa, porque leva muito tempo para o bebezinho poder se desenvolver. Então, é um ser vivo, é um mamífero placentário, aquele que o desenvolvimento do embrião ocorre dentro de um útero, quando ele possui uma placenta bem desenvolvida, e o indivíduo geralmente nasce quando já está completamente desenvolvido, ok? Aqui a gente tem uma imagem da placenta. Essa foto aqui mostra um bebê que acabou de nascer e ainda não cortaram o cordão umbilical dele, da placenta. Então, o bebê está aqui. Cordão umbilical liga o bebê a essa placenta, que é esse órgão bem aqui. É aqui na placenta que é bem desenvolvida, ok? Nos mamíferos placentários, que vai ocorrer trocas gasosas, armazenamento de excretas, ok? E a alimentação desse indivíduo. Próximo slide. Vamos falar sobre os mamíferos marsupiais. Eles se chamam assim porque possuem uma coisa chamada marsúpio, que é como se fosse uma bolsa que fica bem na barriga da mãe, bem na barriga das fêmeas. Vamos lá, por que o marsúpio ele é necessário? Primeiro fato, marsupiais não têm uma placenta bem desenvolvida, assim como os placentários. Os placentários eles têm uma placenta super bem desenvolvida, que vai desempenhar diversas funções para manter aquele bebê durante a gestação. Já os marsupiais não têm uma placenta bem desenvolvida. Ela não desempenha tantas funções. E por não ser tão desenvolvida, né, por não ser bem desenvolvida, o bebê ele nasce antes de completar o desenvolvimento. Lembra que a gente falou que nos mamíferos placentários os bebês só vão nascer ao final do desenvolvimento? Nos marsupiais é diferente. Eles vão nascer durante o desenvolvimento deles, ou seja, eles não estão completamente desenvolvidos quando eles nascem. As fêmeas vão gestar, ou seja, eles vão ficar dentro da mãe durante pouco tempo. Quando esse tempo passar, que é pouco tempo porque a placenta não é bem desenvolvida, então não tem como manter eles dentro da mãe por muito tempo, eles nascem. Eles nascem e vão se alojar dentro dessa bolsa que as fêmeas têm. Dentro dessas bolsas, as fêmeas têm as glândulas mamárias. Então, durante o desenvolvimento desse filhote, ele nasce durante o desenvolvimento, se aloja no marsúpio, que é essa bolsa que as fêmeas têm, e fica mamando lá até completar o seu desenvolvimento. É como se esse marsúpio fosse um útero externo. É como se fosse, não é, ok? O marsúpio é uma bolsa que tem as glândulas mamárias onde o filhote completa o seu desenvolvimento, ok? Então, durante o desenvolvimento, o embrião nasce e se aloja no marsúpio, onde mama até completar o seu desenvolvimento, ok? Aqui a gente pode ver uma imagem de um canguruzinho, ok? Os cangurus são exemplos de marsupiais, aqui dentro da bolsa da mãe dele. E os koalas também são exemplos de marsupiais. Tem muitos outros exemplos, mas eu trouxe esses dois aqui que são os mais comuns. Vocês podem ver aqui no koala, o filhote aqui bem dentro da bolsa, a patinha dele do lado de fora. E aqui no canguru, a cabeça do filhote para o lado de fora. Então, eles ficam aí não só durante o desenvolvimento, mas também depois,
né? As fêmeas carregam os filhotes aí até eles fazerem 6 meses depois de já estarem completamente desenvolvidos. Essa é uma maneira também que a fêmea tem de proteger e poder se movimentar com o filhote. É muito mais seguro ter o filhote dentro do marsúpio, ela pode pular, ela pode ir de árvore em árvore, como no caso dos koalas, sem ter que se preocupar com a segurança do filhote, porque ele está aqui dentro da bolsa. Bem, agora vamos falar dos monotremados. Os monotremados são os ornitorrincos e equidinas. Eles são os únicos mamíferos que se tem conhecimento, até agora aqui, o ornitorrinco e a equidina, de mamíferos que são capazes de se desenvolver a partir de ovos. O embrião se desenvolve em ovos que ficam dentro da mãe até o fim da gestação. Então, o indivíduo ele vai se desenvolver dentro dos ovos e a mãe vai carregar esses ovos dentro de si até completar a gestação. A gestação é curta, né? Bem curtinha, dura mais ou menos 3 semanas, 21 dias, ok? Curiosidade sobre mamíferos. A gente já falou lá no início da aula que ser mamífero, a principal característica que vai definir um ser vivo como mamífero, né, um animal como mamífero, é a presença de glândula mamária. Mas a presença da glândula mamária não significa dizer que esse mamífero tem essa estrutura externa da mama. Como assim? Vamos definir aqui. Glândula mamária são esses órgãos internos, o que está em laranja aqui na imagem, por exemplo. Esses órgãos eles ficam dentro da mama e são esses órgãos específicos que têm essa função de produzir leite para a alimentação do filhote quando ele nasce. Já mamilo, que é essa estrutura externa da mama, é esse órgão externo, essa estrutura externa por onde o leite sai. A maioria dos mamíferos tem essa estrutura externa, mas tem alguns que não têm. Que tipo de animal não tem essa estrutura externa? Ou seja, tem glândula mamária, a estrutura interna, mas não tem a mama, que é a parte externa. Baleias. Baleias são mamíferos aquáticos. Eles têm os filhotes. Se são mamíferos, produzem leite. Tem glândula mamária. Mas a baleia não tem essa mama externa para o filhote dela mamar. O que acontece? Ela tem uma coisa chamada de fenda das glândulas mamárias, que ficam ao lado da fenda genital, que é por onde o bebê sai quando ele nasce. Por essas fendas, as glândulas mamárias da baleia soltam um jato de leite. É como se fosse de fato um jato de leite, espirra o leite na água e o filhote vai lá e mama esse jato de leite. Ou seja, esse é um exemplo de mamífero que tem glândula mamária, ok? Mas não tem a estrutura externa da mama, como a gente conhece. Ela tem uma coisa chamada de fenda das glândulas mamárias que solta esse jato. O bebê ele não precisa sugar o leite, como por exemplo nos seres humanos ou em cachorros, em gatos. O leite sai em um jato. Outro exemplo de mamífero que não tem essa mama externa é o ornitorrinco, ok? O ornitorrinco ele tem glândula mamária, porque ele é um mamífero, mas o leite dele, quando é produzido da fêmea, ele fica pingando pela pele. Onde fica a glândula mamária no ornitorrinco, esse leite vai ficar jorrando, pingando. E o bebezinho vai lá e fica lambendo o leite. Então, ele se alimenta assim. Então, aqui a gente tem outro exemplo de um mamífero que tem glândula mamária, que é a parte interna, mas não tem a mama, que é a parte externa, ok? Bem, pessoal, até a próxima aula. Tchau!